Palestra de Joel Goldsmith, Da Letra da Verdade para a Consciência. Tape 408, parte 3, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Temos aqui uma questão e a resposta da mesma já foi dada, né? A noite passada, depois da reunião, foi feita a seguinte pergunta: como posso me envolver em mais trabalhos? E a resposta foi: mantenha-se no trabalho de cura. Agora vejamos outra. Temos aqui: você não me escolheu, mas eu o escolhi e o ordenei para que vá e dê muitos frutos e que seus frutos possam permanecer. Que o que você pedir ao Pai em meu nome, Ele possa lhe dar. Então, por favor, explique o significado do que está acima. Agora, todo o propósito do caminho infinito é trazer ao estudante uma experiência, ou pode chamá-la de a experiência, a grande experiência, na realidade, a única experiência que vale a pena. O caminho infinito não é tanto um ensinamento como uma experiência. É por essa razão que esse trabalho nunca pode ser organizado, porque não tem coisa alguma a oferecer a pessoa alguma na forma de uma atividade ou religião organizada. A única coisa que pode oferecer é a experiência, a real experiência do que pode chamar de iluminação, a experiência do Cristo, a experiência espiritual, ordenação, iluminação. O que significa, na realidade, a abertura da mente para uma experiência transcendental. A mente age como uma barreira à nossa experiência espiritual. A mente ela mesma é a maior barreira a toda experiência espiritual. E é somente quando a mente é transcendida que uma experiência espiritual pode acontecer. Iluminação, despertar, qualquer nome que queira dar, somente acontece quando a mente é transcendida, quando a mente está serena. Agora, para levar a mente a esse lugar, e acredito que isso é um paradoxo, nós usamos a mente. Usamos a mente para o propósito de deixar a mente de lado. Porém, usamos a mente somente até um certo ponto, onde a mesma realmente se torna desgastada, exausta e para por si mesma. Provavelmente no sentido de eu desisto, não há esperança. Eu nunca alcançarei e nunca chegarei a lugar algum. E nessa rendição, isso pode acontecer e frequentemente acontece. Agora, quando surge a experiência da iluminação, em qualquer forma, a vida da pessoa é transformada, mudada. E a razão é que o que vemos aqui fora, embora permaneça o mesmo que sempre tem sido, é visto através de uma luz diferente, uma compreensão diferente e faz surgir uma resposta diferente. Posso ilustrar isso brevemente para vocês dessa forma. Como seres humanos, somos todos muito sensitivos e podemos ser feridos facilmente, ofendidos, insultados facilmente. E coisas são feitas a nós que nos machucam. Algumas vezes, se forem sérias, podem realmente nos ferir. Mas não precisa muito para fazer surgir em nós um sentimento de ressentimento, um sentimento de rebelião, algumas vezes até mesmo um desejo de vingança. Uma vez que esse espírito tenha tocado alguém,
Uma vez que tenha havido uma experiência dessa luz interior, isso não pode mais acontecer. Seria impossível ofender, seria impossível insultar, seria impossível ferir uma pessoa pela simples razão de que ela não reage. E a razão por que não reage é essa. Pedro nos deu um exemplo quando os discípulos concordaram, após terem que viver escondidos depois da crucificação, por causa da perseguição, eles concordaram em cada um abdicar de tudo que tinham pela causa comum, de forma que todos pudessem sobreviver até que esse período tivesse passado. Porém, 2 do grupo, marido e esposa, vieram depositar seus bens, suas posses, mas retiveram uma parte. Retiveram uma parte de suas posses para si mesmos. E Pedro, através do discernimento espiritual, soube disso e disse para eles: vocês não fizeram isso a nós. Não fizeram isso ao homem, fizeram isso a Deus. Em outras palavras, vocês não ofenderam a nós, discípulos. Não nos enganaram. Temos Deus e vamos nos sair bem. Porém, enganaram a si mesmos. Feriram a si mesmos. Aprisionaram a si mesmos. E, de acordo com a história, ambos caíram mortos. Embora existem chances de que não foram eles que caíram mortos, mas isso que é chamado ganância, luxúria ou medo, o que quer que tenha sido, caiu morto. E provavelmente, se pudéssemos ser testemunhas disso, descobriríamos que eles mesmos tiveram uma experiência espiritual e foram capazes de ser discípulos melhores do que jamais haviam sido antes. Porque quando apresentamos o Cristo para que esse mundo se choque contra ele, o Cristo realmente não destrói o indivíduo, destrói o mal ao qual o indivíduo estava sujeito. Temos testemunhado tanto isso em todo esse trabalho, que quando uma ofensa nos é dirigida, intencionalmente ou não intencionalmente, não a aceitamos pessoalmente, mas reconhecemos: você não fez isso a mim, mas ao Cristo, ao Filho de Deus, a Deus. Isso não é uma ofensa contra mim, isso é uma ofensa contra Deus. E o resultado em geral é que o indivíduo tem um despertar, uma cura. E então compreende que esse mal, do qual tem sido um instrumento, esse mal foi abatido e morto, enquanto agora ele segue numa atmosfera, numa experiência purificada. Bem, essa é uma das experiências. Quando uma pessoa recebe até mesmo um toque da influência espiritual, ela imediatamente é impersonalizada a uma extensão, que a sua visão desse mundo muda. Essa pessoa sabe que você é espiritual. Deus constitui o seu ser. E assim, qualquer mal que você faz não lhe é atribuído. É compreendido ser uma atividade daquilo que chamamos mente carnal. Na realidade, essa crença universal em 2 poderes. E porque isso é impessoal, é nulificado. Da mesma forma que, no mundo metafísico, sempre nos foi ensinado a impersonalizar o mal. E é nessa base que a maioria do trabalho de cura é realizado. No momento em que podemos impersonalizar o erro, qualquer que seja o seu nome ou natureza, quer seja na forma de pecado, na forma de doença ou falso apetite, no momento em que pode ser impersonalizado, é destruído.
No caminho infinito, damos um outro passo nessa direção por impersonalizar o bem, de forma que não dizemos que você é bom, não permitimos que você me considere bom. Qualquer que seja o erro que esteja se manifestando através de mim, a qualquer tempo, lhe digo que não sou eu, nem é minha vontade ou desejo. É simplesmente esse grau de humanidade que ainda permanece em mim. Porém, também lhe digo que qualquer bem que esteja fluindo através de mim, ou aparecendo em mim ou como eu, como uma parte desse ministério, não é realmente meu, não tem coisa alguma a ver comigo. Tem a ver com o Espírito de Deus para o qual, no momento, eu sou uma transparência. Em outras palavras, o bem ele mesmo não é pessoal. Porque não é porque eu sou bom ou você é bom, mas porque Deus é bom. E ao nos colocarmos de lado, podemos nos tornar instrumentos através dos quais esse bem alcança o mundo. Agora, é somente através dessa consciência transcendental que você realmente é capaz de sentir que ninguém nesse mundo é mau. Ninguém. Que qualquer que seja o mal que esteja se manifestando através de qualquer pessoa, essa crença universal em dois poderes que chamamos de mente carnal ou mente mortal. E por despersonalizar o mal, o destruímos. Porém, dessa mesma forma, somente através dessa consciência transcendental, posso saber que não sou bom e você não é bom e ninguém nesse mundo é bom. Poderíamos ilustrar isso também, como vamos dizer, a maternidade. Toda mãe, normalmente, né, a mãe normal, toda mãe no mundo é boa, boa para seus filhos, boa para a sua família. E ainda assim, poderia você dizer corretamente que essa mulher é boa ou é essa maternidade que está sendo expressa através dela? E essa é a razão porque realmente não existem exceções, exceto as pessoas insanas ou anormais. Toda mulher é uma boa mãe, mas não porque toda mulher seja boa, mas porque a maternidade é uma qualidade do bem e todas que se tornam mães, naturalmente se tornam instrumentos através dos quais toda a qualidade da maternidade é expressa. Até mesmo quando seu filho tem 90 anos de idade, se ela sobreviver por tanto tempo. E assim é que você não pode usar a lógica para racionalizar sobre isso. E, na verdade, não pode sequer acreditar nisso com sua mente. É somente se tiver sido tocado espiritualmente em alguma extensão que pode discernir e concordar que o homem não é mau e que o homem não é bom. Que o homem, em seu estado humano, é uma saída para as duas qualidades, o bem e o mal. Mas que a partir do momento da experiência transcendental ou espiritual, agora ele é apenas um instrumento para o espiritual, para o harmonioso e perfeito. Agora, ele é apenas um instrumento para o espiritual, para o harmonioso e perfeito. Então, voltando às perguntas. Por que digo para os estudantes não irem para nenhuma atividade do caminho infinito e não buscá-la e nem mesmo desejá-la? Não é certo porque seria uma atividade simplesmente humana e não poderia ser boa e não poderia ser má.
ser má. Você poderia fazê-la boa ou má. Todavia, se tivesse sido ordenado, uma vez que o Espírito o tivesse tocado, então você não me perguntaria, você simplesmente me escreveria: estou realizando o trabalho de cura, fui chamado a curar, e as curas têm acontecido. E daí em diante, certamente, não existiria limite para que atividade poderia vir à sua experiência. Porém, você não vê que a natureza dessa mensagem é tal que uma atividade humana não tem valor, uma atividade humana não traz proveito, não vale a pena do nosso ponto de vista. Porque nesse trabalho, nenhum de nós quer que qualquer atividade humana de natureza religiosa seja acrescentada através de nosso trabalho. Todavia, uma vez que ocorra a ordenação, uma vez que o Espírito de Deus tenha tocado o indivíduo através dessa mensagem, ele muito rapidamente encontrará o seu lugar nesse trabalho. E muito provavelmente a maior parte será a cura, porque essa é a parte que o mundo está usando hoje como uma introdução para uma experiência mais elevada. Essa também é a razão porque aqueles de nós que continuam na atividade de cura realizam esse trabalho com muito pouca ou nenhuma consulta pessoal. Porque isso não é necessário para a cura e nos permite salvar nosso tempo para aqueles que estão agora pensando sobre cura espiritual apenas em termos de uma coisa menor, mas estão realmente concentrados na realização espiritual, na ordenação espiritual. Portanto, um tempo maior pode ser destinado a ensinar e meditar e expressar espiritualmente. Então chegamos naturalmente a essa pergunta: como podemos ajudar aqueles que têm medo da morte a vencer esse medo? Bem, em primeiro lugar, deve ser vencido em nós mesmos. Se não for vencido em nós mesmos, não podemos ajudar outros a vencerem esse medo. Vocês veem, por trás de todos os males desse mundo, mesmo por trás de qualquer ameaça, por trás de crime e de toda espécie de crime, né, está o medo da morte. Até mesmo o medo de morrer de fome. Mas a morte é o medo final. O único medo que se agarra a resfriado, gripe, influenza é o medo da morte. De outra forma, poderíamos ignorá-los e desapareceriam rapidamente. Agora surge uma pergunta: você venceu o medo da morte dentro de si mesmo? Ou é capaz de ignorá-lo porque ainda não chegou aos 70? É muito simples não ter medo da morte quando você tem 30 ou 40 anos. Mas vai notar na vida que as pessoas começam a pensar mais seriamente sobre esse assunto depois da marca dos 70, compreendendo que 70 mais 10 não está muito longe. E assim, a pergunta que cada um deve fazer a si mesmo é: eu venci o medo da morte? E isso não significa que acredito que vou continuar vivendo nessa terra para sempre. Significa: venci realmente o medo da morte, sabendo que inevitavelmente vou passar
da visão humana. Vou desaparecer da visão humana. Agora, é possível vencer o medo da morte em si mesmo. Para começar, se a pessoa tem a experiência da qual tenho falado, o medo é vencido automaticamente. Isso é a primeira coisa que essa experiência faz, porque a experiência, ela mesma, revela a imortalidade da vida. Então, não existe mais essa pergunta após isso. Porém, para chegar a esse ponto, provavelmente é muito necessário que tenhamos uma razão para a nossa fé, uma razão para a nossa habilidade de vencer a morte. E vocês vão lembrar de algumas classes onde eu disse que medo de qualquer espécie é ateísmo. Agora pensem sobre essa afirmação por um momento. Medo de qualquer espécie é ateísmo, porque seria impossível ter um Deus e ter medo. Que coisa seria possível um indivíduo temer se ele tem um Deus? Deus, o Todo-Poderoso. Deus, o Infinito. O Onipotente, Onipresente, Onisciente. Como então poderia qualquer pessoa temer a experiência da vida ou da morte? Paulo deixou isso muito claro em sua afirmação de que nem a vida nem a morte podem me separar do amor de Deus. E aqui está a afirmação que qualquer um pode tomar e trabalhar com ela, meditar, ponderar, cogitar, até que a mesma realmente se revele. Nem a vida nem a morte podem me separar do amor de Deus. O amor significa o cuidado. O amor de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus, a mente de Deus. Bem, agora, se não posso ser separado de Deus, do cuidado de Deus, da mente de Deus, do amor de Deus, da vida de Deus, diga-me, que diferença faz para mim em que continente estou? Ou em que lado do véu estou? Ou se estou lá em cima num avião, ou num navio, ou dirigindo um carro na estrada? Que diferença pode fazer aonde estou? Ou quais são as circunstâncias se capturei a visão da onipresença? De que nem a vida nem a morte. Você vê, por reconhecer a vida ou a morte, você realmente aceita o fato, do qual a maioria das pessoas estão se escondendo dentro delas mesmas, de que inevitavelmente existe um tempo de passar, de desaparecer da visão humana. Infelizmente, esse tempo de passar da visão humana é chamado de morte e tem todos os medos ligados a ela, que é o medo do desconhecido, do misterioso. Tudo isso desaparece uma vez que compreenda que se nós, nesse momento, estamos na presença de Deus, se a qualquer momento em nossa experiência temos estado na presença de Deus, então isso é tudo que existe, porque essa experiência continua através da vida e através daquilo que o mundo chama de morte. Na realidade, não existe tal coisa como morte. Essa passagem da visão humana é uma transição que acontece normalmente e naturalmente em algum tempo.
Isso a que chamamos de morte, através de doença e acidente, é realmente uma passagem prematura desse plano. Em outras palavras, com a correta compreensão e luz espiritual, não precisava acontecer na infância ou juventude ou na meia-idade. Em outras palavras, a passagem desse lado para o outro pode ser um processo normal e é, em qualquer acontecimento, um processo normal e natural. Porém, quando realizado através de meios ordinários, como doença ou acidente, esteja certo de que é simplesmente uma experiência prematura, mas uma experiência que, mesmo assim, não é morte. É ainda uma passagem de glória em glória, uma experiência para outra, de uma experiência para outra, de um desdobramento para outro. Agora, outra pergunta. Você disse em seus escritos que suprimento é uma das demonstrações mais fáceis para um estudante espiritual fazer. Por quê? Bem, por essa razão. Porque com o toque, novamente você vê, porque digo que todo o caminho infinito é uma experiência. Uma vez que essa experiência seja alcançada, uma vez que o indivíduo tenha recebido esse toque do Espírito, então ele não tem mais responsabilidade nem preocupação pelo suprimento. A experiência resulta nisso. Vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Portanto, no momento da experiência espiritual, é como se estivéssemos vivendo, vamos dizer, estamos aqui agora à noite, às 8h20 da noite. E tudo aquilo pelo que somos responsáveis é por fazer aquilo que foi nos dado para fazer. Para mim, isso significa ser uma transparência, através da qual uma mensagem possa vir. Para você é ser uma transparência para receber e então depois expressar essa mensagem. Isso é tudo pelo qual somos responsáveis enquanto estamos sentados nessa sala. Assim, não temos responsabilidade por suprimento, não temos responsabilidade por saúde, temos responsabilidade apenas por nos sentar aqui e realizar a nossa função. Sim, mas então saímos daqui e vamos para nossas casas e descobrimos alguma coisa para fazer. Pode ser uma obrigação com a família, pode ser que quando chegar ao meu quarto receba uma chamada telefônica ou que a correspondência esteja me esperando. Então, devo realizar aquilo que me é dado para fazer. Pelo menos fazer os movimentos nessa direção. Devo responder aquela correspondência, ou atender aquela ligação, ou realizar o trabalho de cura. Você deve realizar sua função na família. E nenhum de nós tem qualquer responsabilidade por suprimento ou saúde. Nossa única responsabilidade é realizar aquilo que nos é dado para fazer. Então chega a hora de nos retirarmos para dormir. E toda a responsabilidade é entregue a Deus até a manhã seguinte. Agora, isso é uma coisa muito feliz para o mundo, porque enquanto estamos ausentes do corpo, adormecidos, o Senhor tomará conta do sol, da lua, das estrelas, das marés, das estações, das colheitas, e não iremos interferir. Ele tem um campo claro durante a noite, enquanto dormimos.
Durante o dia, ele tem uma oposição em nós. Estaremos imaginando, será que ele fará isso realmente bem? Mais especialmente, estaremos imaginando, sim, eu sei que essa colheita está no solo, e diamantes, e ouro, e prata, mas estará isso indo para o meu endereço? Estará sendo enviado a mim? Ou irá tudo isso que estou querendo lá fora para o senhor Rockefeller e o senhor tal e tal? Mas você vê que se realizarmos quando acordarmos pela manhã, se realizarmos a função que nos for dada para fazer, não estaremos interferindo com a forma do suprimento de Deus e as leis de saúde. E tudo isso acontecerá em sua forma normal, natural. Acima de tudo, lembrem disso. Por que o Filho de Deus veio à Terra? Por quê? O Mestre é um exemplo vivo, uma testemunha da razão do Filho de Deus ter vindo à Terra. Ele nos diz definitivamente: eu não vim para fazer minha vontade, não vim para realizar meu próprio propósito, vim para realizar a vontade do meu Pai. Agora, o que é essa vontade do Pai? Bem, você sabe, é curar os doentes, levantar os mortos, alimentar os famintos, perdoar os pecados. Isso agora você sabe é a função do Filho de Deus, o Cristo. Mas onde está esse Filho de Deus, o Cristo? Está na Terra Santa há 2000 anos atrás? Ou ele estava ensinando que o Filho de Deus está em você? O reino de Deus não está aqui nem ali, está dentro de você. Então esse Filho de Deus, esse Cristo, está dentro de você e a sua função é alimentá-lo, e vesti-lo e abrigá-lo. A sua função é curá-lo, salvá-lo, redimi-lo. A sua função é perdoar os seus pecados, seus erros. A sua função é curar suas doenças. E se você sucumbir à crença na morte, levantá-lo dentre os mortos, ser uma ressurreição para você. Então, por que tememos? Tememos, primeiramente, porque a religião tem nos ensinado que o Filho de Deus viveu há 2000 anos atrás. Foi crucificado e deixou o mundo e estamos esperando que ele volte. Isso é mitologia, é um pouco pior do que mitologia, porque mitologia, muito frequentemente, é uma história contada inocentemente. Não existe verdade nisso, que o Cristo foi crucificado. Não há verdade nisso, que o Cristo partiu da terra. Essas foram experiências de Jesus, a testemunha do Cristo. Mas não o Cristo. O Cristo é o Filho de Deus em Jesus. E esse Filho de Deus também está em você. E isso não pode ser crucificado, porque é incorpóreo, é espiritual. Não ocupa tempo ou espaço ou lugar. É uma luz que está dentro de você. E não é uma luz física para ser vista. É uma luz apenas no sentido de, enquanto antes eu era cego, agora posso ver. É uma luz apenas no sentido de iluminação, de abrir a nossa consciência para o fato de que eu vivo, porém não eu. Esse Cristo, o Filho de Deus, no centro do meu ser, vive a minha vida. E a função dele é me alimentar, curar, perdoar, ressuscitar. E, finalmente, me revelar a ascensão.
Minha função é ficar quieto e saber. Isso é tudo. Essa é minha função. Ficar quieto e saber. Muito obrigado.